Boa noite, meus irmãos e amigos. Que alegria estar aqui de volta, viu? E rever os irmãos amados e especialmente estarmos aqui sabendo que, apesar de nós, tem um Deus que não cabe nesse lugar por ser tão grandioso, mas Ele se faz presente aqui para receber o louvor e a nossa adoração. Fico feliz de estar aqui hoje à noite adorando junto com os meus irmãos. Agradeço a Deus pela vida do pastor Roberto, também convite que ele fez, eu sei que em nome da igreja, né, também que aprova aquilo que o seu pastor faz, então eu louvo ao Senhor por essa oportunidade de estar aqui com os amados irmãos e revendo uns rostos que já conheço, me alegrando com isso e revendo outros, aliás, conhecendo outros que ainda não conheço. Quero dizer que é um prazer estar aqui. Servimos a Deus ali em Mipibu, bem pertinho aqui de vocês, né? São José de Mipibu. Estamos lá há 15 anos, completou agora em junho, né? E nós só temos a agradecer a Deus pelo privilégio que é ser parte da família de Deus e o privilégio que é servir ao Deus vivo e verdadeiro. Amém? Louvado seja o Senhor e que Deus abençoe o seu povo hoje com a pregação da palavra de Deus. Na época que fizeram esse púlpito, o homem era grande, aí chegam os pequenos para pregar. Fazer o quê, né, irmão Aguinaldo? Mas um dia a gente ainda encerra esse púlpito aqui. É brincadeira, irmãos. Meus queridos, vamos então para a palavra de Deus. E eu gostaria de hoje à noite convidá-los para ir para um texto das Sagradas Escrituras, e desse texto é onde nós vamos nos alimentar hoje à noite. Se encontra no Evangelho de Marcos. Evangelho de Marcos. Começamos recentemente lá na nossa cidade, nós temos um programa de rádio lá na rádio local, né? Obrigado. E nós começamos recentemente um estudo nesse Evangelho, o Evangelho de Marcos, e eu peço que, por favor, você abra no capítulo 4. Marcos, capítulo 4. E para os irmãos que tiverem curiosidade, porventura quiserem ouvir os programas na rádio da cidade, de 7 a 8 da manhã, todos os dias, de segunda a sexta-feira, tá? Só você botar na internet Olho d'Água FM, Olho d'Água, e você vai poder, então, acompanhar em algum link que apareça através da internet. Marcos, capítulo 4, eu vou fazer a leitura do versículo 35 até o versículo 41. Marcos, capítulo 4, do versículo 35 ao versículo 41. Diz assim a palavra de Deus: Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus: Passemos para a outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água, e Jesus estava na popa dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? Ele despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: Por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar
lhe obedecem. Que o Senhor aplique a sua porção lida aos nossos corações. Vamos orar mais uma vez? Querido Deus e Pai, que estamos nós, Senhor, diante da Tua santa presença, diante da Tua santa palavra, com o objetivo, Senhor, de hoje à noite pregá-la, e todos os presentes, com certeza, ó Deus, vieram aqui para ouvir Tua voz, ouvir a palavra do Senhor, e nós dependemos completamente do Senhor para abrir nosso entendimento, nossa mente, ó Deus, por vezes tão ocupada, tão dura, às vezes também tão cega, tão incrédula. E nós queremos, ó Deus, pedir ao Senhor que hoje à noite, pelo poder do Teu Santo Espírito, o Senhor use grandemente desse texto aqui da Tua palavra, que o Senhor possa, ó Deus, aplicar lições preciosas aos nossos corações. Pai, muito obrigado por esta igreja e muito obrigado pelo Teu Espírito Santo, que é aquele que conduz a Tua igreja e que leva cada pessoa também ao entendimento da verdade. Pedimos a Tua bênção, pedimos a Tua direção, tanto, ó Deus, na clareza no falar, como também, Senhor, no entendimento, que o Senhor possa abrir nossa compreensão e daqui hoje possamos tirar lições para as nossas vidas e sairmos daqui mais preparados e mais dispostos a Te servir e a reconhecer o Senhor mesmo diante das aflições. Nós Te rogamos tudo isso em nome do nosso Senhor Jesus. Amém. Eu tenho quase certeza que se eu perguntar aqui, levante a sua mão, quem nunca passou por uma aflição, eu acho que ninguém levantaria. Não sei, talvez os que não entendem alguma coisa, né? Os bebês que estão aí. Eu acho que todos aqui já passaram por aflições. E meus amados irmãos, a nossa temática hoje, eu vou compartilhar com os irmãos, é essa temática das aflições. A gente está num mundo muito cruel e cada vez mais a gente passa por mais e mais provações. Somos provados no trabalho, somos provados na faculdade, na escola, somos provados, testados muitas vezes na vizinhança, somos provados muitas vezes na nossa fé, e muitas vezes nós passamos por provações, passamos também por tribulações e também por muitas aflições que sobrevêm a nós por problemas sentimentais, aflições que sobrevêm a nós por problemas no casamento, aflições por causa de trabalho, aflições por tantas coisas que aparecem, os problemas surgem na família, doenças, perca de entes queridos. E nós vivemos neste mundo, um mundo que é cheio de aflições. Jesus nunca enganou ninguém e Ele disse, olha, vocês moram aqui no mundo e no mundo tereis aflições. Jesus disse isso. Nunca negou para ninguém que aqui o fato de você ser crente não imuniza você de passar por aflições. E meus amados irmãos, Deus, Ele tem uma pedagogia das aflições. Eu sei que falar isso é falar algo que não dá ibope. Falar de um Deus que muitas vezes usa e até talvez traz aflições para nos moldar, para trabalhar nas nossas vidas, nos nossos corações, não está na moda, né? Isso não está na moda, mas nós queremos, e especialmente nesse primeiro momento agora, hoje à noite nós vamos responder algumas perguntas, e essas perguntas elas estarão também aqui no texto que a gente leu, mas talvez uma pergunta nessa introdução ainda seria: por que é que nós passamos por aflições? Por que é que nós passamos por aflições? A vida, meus amados, de cada um de nós aqui nunca será um mar de rosas.
Eu digo sempre lá na igreja que Deus nos deu para pastorear, né? Que quando você for comparar a vida cristã, você nunca deve comparar a vida cristã com um parque de diversões. A vida cristã nunca deve ser comparada com um jardim que só tem flores bonitas e não tem nenhuma rosa sem espinho. Não deve ser comparada dessa forma, certo? Mas a vida cristã, meus amados irmãos, ela não é impermeabilizada de guerras. Ser crente não blinda você de passar por lutas, de ter batalhas. E isso rompe completamente com esse evangelho diluído e falso que é pregado por aí, né? Você liga a sua TV, liga o seu rádio e agora ninguém mais faz isso, mas vai lá e conecta-se com a internet, dá o play lá e você só vai receber mensagens que massageiam o ego das pessoas. Você vai ouvir muito o evangelho que prega que crente não pode aceitar doença, crente não pode aceitar dificuldade nenhuma na sua vida. Quando tiver com dificuldade tem que repreender e pronto, acabou. E a dificuldade tem que ir-se embora. É esse o evangelho, é essa realidade religiosa que nós vivemos hoje no contexto de mundo. Às vezes eu fico até, confesso, com uma certa vergonha, né? Porque irmãos das nossas igrejas batistas seculares estão repassando e encaminhando mensagens que estão cheias dessas palavras bonitas e coisas bonitas e versículos bonitos e pensamento positivo. Hoje só se fala em pensamento positivo. Temos que pensar positivamente. Eu tenho trabalhado com um jovenzinho lá na nossa igreja, né? E eles ficam o tempo todo falando isso. A gente está aproveitando para evangelizar hoje. E ele diz: pastor, temos que ter o pensamento positivo, né? Porque aí a gente estando com o pensamento positivo, tudo dá certo, tudo dá certo. E eu estou tentando explicar para ele que não é bem assim. Coisas ruins acontecem sim conosco, ao nosso redor, na casa que moramos, nas casas dos nossos vizinhos, na nossa família, na nossa vida. Coisas ruins acontecem. E esse texto aqui, irmãos, eu queria também, sei que você leu comigo, queria que você entendesse que esse texto aqui, ele não assume um tom pessimista. Tá certo? Mas ele nos ensina claramente que nós passamos sim por aflições, que nós passamos sim por tempestades. É preciso nós termos essa consciência. Tá bom? Os problemas, as dificuldades aparecem de diversas formas, se apresentam de diversas maneiras. Por exemplo, são 4 pelo menos as maneiras que as tempestades, que as aflições sobrevêm sobre as nossas vidas. A primeira maneira que as tempestades e as aflições aparecem é porque as tempestades e aflições, elas são de caráter inevitável. Inevitável. Chegam sem avisar, muitas vezes. Doenças, muitas vezes, chegam sem avisar. Morte muitas vezes chega sem avisar, muitas não, todas as vezes, né? O emprego ou desemprego, melhor dizendo, chega sem avisar, acidentes chegam sem avisar, muitas vezes desunião, brigas, aflições para todo mundo. Não foi diferente aqui com os discípulos. Nosso texto mostra isso, né? Chega para todo mundo, chega para crianças, chega para jovens, chega para adultos. Semana retrasada na nossa cidade teve um caso muito triste, né? Uma jovenzinha de 15 anos, todos os anos em São José do Mipibu, eles fazem uma tal de uma cavalgada de Santana e São Joaquim, que são os padroeiros lá da cidade. Eles fazem essa cavalgada e uma jovenzinha de 15 anos caiu da carroça, caiu do cavalo, a carroça lá que ela estava, e uma outra carroça passou por cima da cabeça dela. 15 anos de idade. Chorei, lamentei, especialmente pelo fato de que aquela jovem
e nem sua família era crente em Cristo Jesus. Então chega para todos, para o adulto, para o velho, para a criança, e por isso que nós estamos dizendo, e baseados nesse texto, que as aflições elas chegam de modo inevitável. É inevitável que cheguem as aflições. É bom já se preparar. A segunda maneira como as aflições chegam na nossa vida é de modo imprevisível. Não dá para prever, né? Aqui no texto que nós estamos, você está em Marcos 4, por favor, deixe aberto. O mar aqui desse cenário era o famoso Mar da Galileia. Era um lago muito grande, né? 21 quilômetros de comprimento por 14 de largura. Era um mar de águas doces, rodeado de várias montanhas ao norte, e ao norte se encontrava um monte chamado Monte Hermon. E aí no cume desse monte era gelo puro. O vento bate naquele gelo puro, desce montanha abaixo, e muitas vezes isso faz com que, surpreendentemente, bata ali com as águas, né? E aí se forma de modo imprevisível a tempestade, e foi nesse contexto aqui que esses ventos formaram essa terrível tempestade aqui, que de repente surpreendeu os discípulos. Não avisou, a tempestade não avisou, ela é repentina, não toca na campainha e diz, olha, tem dom, estou chegando aqui. Não havia um pré-anúncio da tempestade, foi de repente mesmo, né? E aqueles homens eram homens, irmãos, que eram peritos, pescadores peritos, eles viviam daquilo, lembrem disso, né? Pescadores peritos na arte aí de navegar, mas eles foram pegos de surpresa de uma maneira que eles jamais, talvez, naquele momento esperavam. Então, usando isso como uma linguagem aí, né, de figura, de ilustração, para dizer que também as aflições chegam na nossa vida de maneira imprevisível. A outra maneira como elas chegam é de modo incontrolável, certo? Muitas vezes as aflições chegam e até dá para controlar, mas tem vezes que chega que não dá para controlar. Foi o caso aqui, de modo incontrolável, apesar desses homens serem pescadores, acostumados no mar, navegavam ali, davam seus jeitinhos. Inclusive no Brasil a gente tem uma expressão chamada jeitinho brasileiro, né? O jeitinho brasileiro, não teve como dar o jeitinho brasileiro ali, eles não podiam fazer nada, muito menos controlar aquele barco, estava descontrolado, eles ficaram desesperados, porque aquilo que parecia algo que poderia ser tão simples pelo fato deles serem profissionais, terem a arte da coisa, já a perícia naquilo, simplesmente, meus irmãos, tudo fugiu do controle deles. E muitas vezes na vida, porque a lição é para a vida. Jesus não quer simplesmente falar de mar, a lição é para a nossa vida, para a vida deles e hoje para nós também. Muitas vezes, diante das aflições da vida, nós fazemos a seguinte pergunta, né? Meu Deus do céu, o que é que eu vou fazer? Quem aqui nunca disse isso? E agora? Quem nunca disse isso? O que é que eu vou fazer? Como é que eu vou fazer? Por que é que eu estou passando por isso, meu Deus do céu? Será que alguém aqui nunca disse isso? Quando as coisas fogem do seu controle, quando você não sabe o que fazer. Por último, as aflições da vida, elas vêm, meus amados irmãos, além de serem muitas vezes, né, e aparecerem de maneiras inevitáveis, de maneira imprevisível, de maneira incontrolável, mas tem algo de bom para sabermos, é que as aflições da vida, elas vêm à nossa vida para servir como aprendizagem e crescimento à imagem de Deus. Eu sei que os irmãos que estão aqui hoje à noite conhecem as Escrituras, eu conheço essa igreja, conheço o seu pastor e sei que vocês são bem instruídos, ensinados. Eu sei que vocês sabem disso. Mas há uma tendência, irmãos, muitas vezes muito grande, uma tendência de esquecermos isso. Que as aflições da vida, elas servem
para a nossa aprendizagem, elas servem para o nosso crescimento à imagem de Deus. O nosso texto aqui, o texto que a gente leu, Marcos 4, do 35 ao 41, vai nos mostrar, meus amados irmãos, que Deus estava no controle de tudo e era preciso, era necessário que os discípulos passassem por essa dificuldade. Eu não sei se tem alguém aqui entre nós que não é crente em Jesus, né? Mas independente disso, vou falar para crente também, porque de vez em quando eu confesso, sou pego de surpresa por um crente desavisado e não instruído que crê, por exemplo, em azar. Irmãos, nós não cremos em azar. Nós não cremos em gato preto. Sexta-feira 13. Nós não cremos mal olhado. Nós não cremos no zodíaco, nos signos. Nós não cremos nos astros. Nós não cremos em nada disso. Mas de vez em quando parece que tem um crente que crê nessas coisas. Isso foi um azar da vida, isso foi algo que aconteceu, que tal. Nós não cremos nem em coincidência. Não deveríamos. Gosto muito da expressão de um amigo que tenho, chamado Pastor Genuan. Eu faço a edição dos devocionais dele, de segunda a sexta. Se você quiser, me peça que eu coloque você no grupo, você recebe de graça o texto e o áudio. E ele gosta da expressão, isso não é coincidência, isso é deusidências. Nós cremos em deusidências. Se de fato, amados, nós cremos que Deus é soberano, significa que Ele é supremo e soberano, está acima de todos, além de todos, Ele é supremo mesmo, soberano. Se cremos nisso, nós precisamos entender, meus amados irmãos, nós cremos sim na presença de um Deus soberano e que controla absolutamente tudo nesse universo. Nós não cremos em coincidências, nós cremos em deusidências. Deus é Deus e esse Deus maravilhoso controla todo o universo. Controla tudo, absolutamente tudo. Não há, inclusive, a Bíblia diz que um fio de cabelo não cai da nossa cabeça sem o consentimento de um fio de cabelo. Vocês já pararam para fazer uma meditação em Mateus 6? Eu fico maravilhado, porque eu fui criado na roça e eu fui criado, irmãos, meus irmãos pegando e criando e soltando galo de Campina. Galo de Campina é caro, bicho caro. Quanto é um galo de Campina, hein? Alguém aqui tem, ó? Olha, craúna, azulão, cancão, pássaros caros, papagaios. Aí Jesus vai usar a ilustração para a solicitude da vida, os cuidados, que às vezes a gente se preocupa com tudo. Aí Jesus usa um pardal. Quanto é que, Jesus basicamente, nas outras palavras, quanto é que vale um pardal? Jesus usa uma moeda na época chamada de asse, que seria mais ou menos hoje como a gente dizer, um pardal não vale 1 centavo, furado ainda mais. Contudo, Deus cuida dos pardais, que fica cheio de verruga, aquelas coisas, aqueles caroços feios, cheio de doença. Nenhum passarinho cai por terra sem o consentimento de Deus. Nós sabemos dessas coisas e muitas vezes quando as aflições, as coisas terríveis chegam nas nossas vidas, a gente parece que esquece tudo isso. E Jesus na aplicação vai dizer, olha, e ele usa o pardal e ele usa as flores do campo, no caso os lírios, ele manda lá e mostra um lírio para eles, olha só a beleza desse lírio, aqui ó, nem Salomão com toda a glória dele, pujante ali, não se vestiu como essa erva do campo que hoje floresce, amanhã murcha, seca e cai, nem Salomão se vestiu igual a ela. O seu pai sabe cuidar de você. Então, meus queridos, nós cremos nesse Deus, Deus que controla todas as situações, tudo que acontece nas nossas vidas, tudo, absolutamente tudo, nós cremos que esse Deus controla, que Ele é soberano, que Ele controla o universo, Ele sabe todas as coisas. É esse Deus, na pessoa de Jesus, que se apresenta nesse texto aqui. É esse Jesus que acalma a tempestade. Deus tem um propósito, meu querido irmão, minha querida irmã, em cada aflição que você passa. Tudo que você passa. Não há dúvida de que quando nós passamos por problemas, não há dúvidas de que quando nós passamos
por dificuldades. O Deus que controla o universo, Ele está presente, Ele está vendo, Ele não está dormindo. O texto aqui mostra Jesus dormindo, né? Aliás, o Salmo 121 vai dizer que Ele nem dorme, nem... O termo lá é tosquenejar, que significa... Deus nem faz aquela cochiladinha lá do sofá, quando você chega em casa, né? Nem dorme, nem cochila aquele que guarda a Israel. E para o nosso ensinamento, meus irmãos, muitas vezes Deus faz isso. Ele nos leva para o meio da aflição, do tufão. E como eu disse, eu sei que isso não é um discurso muito aceitável hoje em dia, especialmente no meio evangélico. Porque nós estamos recebendo e bebendo muitas vezes das fontes que dizem, olha, você não pode aceitar isso. Não pode passar por isso. As pessoas começam a se sentir reis e rainhas e, de fato, por causa disso, muitas vezes até famílias são destruídas por causa dos problemas. Se desiste facilmente. Deus tem um propósito. Deus tem um propósito. Hoje eu quero trazer... Hoje à noite, nós vamos responder a 3 perguntas que estão no texto, tá bom? Então, se você está com sua Bíblia, eu queria que você voltasse a sua atenção para a primeira pergunta, que ela se encontra no versículo de número 38. Vamos ler o versículo todo. E Jesus estava na popa dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram... Eu gosto de ler dramatizando, tá bom, irmãos? Então não se assuste. Mestre, não te importa que pereçamos? Eu acho que eles não falaram assim não, ó. Mestre, o senhor não se importa não que a gente pereça? Eu acho que eles não falaram assim não. Fico imaginando aí aquela zona, né? Batendo no barco. E eles tudo assustados, olhando, com o olhão arregalado. E gritando, Senhor, o senhor não está vendo, o senhor não se importa. Será que essa cena não retrata muitas vezes a nossa atitude diante das situações difíceis? Essa pergunta aqui, irmãos, eu quero ver se você concorda comigo ou não. Lendo essa pergunta aí, no final do verso 38. Está comigo aí? Está com a sua Bíblia? Pronto. No final, essa pergunta para vocês também, ou só para mim, ela tem um tom assim de uma perturbação. Tem ou não tem? Para mim tem. Um tom de perturbação. Estavam perturbados. Foi uma pergunta aqui de uma pessoa, eu não sei se foi um ou se foi mais de um que gritou na mesma hora. Eu acho que foi um que gritou, né? Ali tinha uns que eram mais incrédulos do que outros, mais alvoroçados do que outros. Eu acho que essa pergunta foi de alguém que estava muito inquieto, perturbado, com muito medo, assustado, assombrado. É uma pergunta, meus amados irmãos, de quem tem a sensação de que Deus não está vendo. É uma pergunta que traz uma sensação de que Deus se afastou, de que de fato Ele não está ali controlando aquilo. Ou será que só eu que percebi isso aqui? Senhor, o senhor não está vendo não? Os irmãos lembram de Abacuque? Irmãos, eu amo aquele livro. Parece que quando eu estou lendo Abacuque, eu estou lendo hoje a história do Brasil. Juízes injustos, leis injustas, aqueles que deveriam promover a lei, estão promovendo a injustiça. E Abacuque perguntando, Senhor, até quando, Senhor? Até quando? O senhor não está vendo não? O que está acontecendo, Senhor? E aqui nos leva também a essa reflexão, quando muitas vezes nós passamos pelas aflições que esse mundo que está, irmãos, extremamente violento e mal traz, ou quando Deus nos leva a passar por isso, vamos colocar assim também, a gente parece que fica perguntando, Senhor, o senhor não está vendo? Talvez alguns aqui nesse pequeno auditório já fez essa pergunta ao passar por alguma aflição na vida. Talvez todos, não sei. E por que os discípulos fizeram essa pergunta? E por que hoje nós fazemos essa pergunta, irmãos? Era necessário fazer essa pergunta? Eu pergunto para vocês. Era necessário fazer essa pergunta? Nós devemos fazer essa pergunta em face das dificuldades? Senhor,
Não te importas que pereçamos? É necessário, irmãos, fazer essa pergunta? Eu acho que não. Eu acredito que não. Eu queria basear a resposta que nós estamos dando no versículo 35. Eu queria que você volte para o verso 35 do capítulo 4 de Marcos. Olha só. Naquele dia, sendo já tarde, disse Jesus. Presta atenção na frase que Jesus disse. Passemos para aonde? Quem falou? Quem falou aqui? Jesus. O que é que ele disse? Para onde é que eles iam? Para outro lado. Para outra margem. Jesus disse, passemos para outra margem. Os discípulos esqueceram que isso aqui foi uma afirmação que Jesus fez. Os discípulos esqueceram, meus amados irmãos, é uma espécie aqui de crise de não confiar no que Deus diz. Nós passamos constantemente por essas crises. Crises de não confiar no que Deus diz. Crise de não confiar na presença de Deus. Lembra que Jesus estava ali em pessoa. No barco, com eles. Eles já haviam confessado como Senhor. E aplicando isso aqui, amados, para nós. Como a gente disse no início, as tempestades são inevitáveis. Então, meus queridos, quando elas chegarem, quando as tempestades vierem, confie na afirmação de Jesus. O que é que ele disse em Mateus 28? Eis que estou convosco uma vez por semana, foi isso? Não, todos os dias. Até quando? Até o final do ano, foi isso? Não, até a consumação dos séculos. Nós esquecemos, meus amados irmãos, das promessas de Jesus. Nós esquecemos daquele que disse, olha, tenha bom ânimo. No mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo, porque eu venci. Em outras palavras, se eu venci, vocês também vão vencer o mundo. Essa foi, meus amados irmãos, a primeira pergunta respondida. Eu não sei se os irmãos lembram bem, eu acredito que sim, na ocasião da morte de Lázaro, a morte e ressurreição lá em João, capítulo 11. Os irmãos lembram que é que as duas irmãs de Jesus, uma veio, aí disse uma frase, voltou, quando a outra soube, foi lá e disse a mesma frase. Que frase foi essa? Vocês lembram? Oh, e eu fico imaginando, irmão, obrigado. Eu fico imaginando elas falando assim, Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não tinha morrido. Não estou ridicularizando o choro, devemos chorar em face à morte, e na hora do desespero, irmãos, a gente chora, a gente, se desespera e etc. Mas eu queria que os irmãos notassem que aquelas mulheres estavam ali diante do próprio Deus, daquele que daqui a pouco iria ressuscitar o irmão delas. Mas aí, em face aos comentários maldosos, talvez ali, esse daí, que não foi ele que curou o cego? Ele não podia também aí fazer com que esse aqui não morresse? Diante daqueles debates, deboches, maldosos, isso tudo contribuía ainda mais para aquela sensação de desalento, de abandono talvez. Olha, elas tinham mandado o recado, Jesus ouviu o recado e ficou onde estava, não foi logo. Parece um contraste, né? Que amor, que amigo é esse? A Bíblia diz lá no mesmo texto de João que Jesus amava aquela família, lá na pequena vila de Betânia. Por que ele não fez carreira e foi logo para evitar que aquele homem morresse? É aí onde nós colocamos por terra o evangelho da prosperidade e o evangelho da mídia, das telas, dos teleevangelistas, que dizem que você tem que repreender, que não pode aceitar, que não pode adoecer. Jesus deixou adoecer e deixou até morrer. Por quê? Pergunto para os irmãos, como é que Jesus seria mais glorificado? Com uma simples, entre aspas, cura de uma doença ou com a ressurreição de um homem morto de 4 dias? Jesus sabe o que faz. Às vezes nós passamos pela doença, e achamos que seria uma grande coisa se o Senhor nos curasse, mas calma, talvez Jesus quer ressuscitar você com 4 dias. Estou usando a linguagem do texto lá para que você entenda.
O nome de Deus vai ser muito mais glorificado. Você vai se tornar um crente muito mais forte quando passa pelas tribulações. Creia nisso, meu irmão, minha irmã. Não se desespere. A segunda pergunta do texto se encontra no versículo 40, tá? A pergunta diz o seguinte, a segunda pergunta, verso 40. Então lhes disse: por que sois assim tímidos? Lembra que aqui Jesus estava na popa, verso 38, dormindo, certo? Travesseiro, incrível, né? Enquanto eles desesperados, Jesus dormindo tranquilamente no travesseiro, e ele despertando com o grito que eles deram no final do 38, ele despertou, né, com aquele grito, certamente, acordou não com o mar batendo, mas com o grito de um desesperado, e ele despertando, verso 39, para aqueles que estão acompanhando aí com a sua Bíblia aberta, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te e emudece, e o vento se aquietou e fez grande bonança. Agora a pergunta está no 40, que diz assim, ó: então lhes disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? Como é que não tendes fé? Essa é a pergunta. Ela completa, fica assim mesmo: por que sois assim tímidos? Na verdade são duas perguntas, né? Por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? Essa pergunta, irmãos, eu quero que mais uma vez vocês lembrem. Essa pergunta foi feita por Jesus. A primeira pergunta foi feita pelos discípulos. Essa segunda pergunta foi feita por Jesus depois que ele acalmou a tempestade. Tá? Depois de ele ter acalmado a tempestade. Então Jesus quer ensinar aqui, meus queridos, aos seus discípulos e a nós também, a terem fé e não ter medo. Tá? Jesus quer que você aprenda a ter fé e não medo ao invés de fé, diante das dificuldades, diante das aflições que estão chegando. E no mundo que nós estamos, irmãos, podem ter certeza, queridos, não quero ser aqui o profeta do mal, mas digo aos irmãos, a tendência não é melhorar, a tendência é piorar, porque o mundo está andando assim, ó, numa espiral descendente, né? Não há mais freio para o mal. Os homens estão, meus amados irmãos, e somente com a intervenção divina, que nós sabemos sempre acontece na história, os homens estão andando dessa forma. O próprio texto também nos aponta aqui, amados, e nós vamos ver com os amados irmãos, por que é que nós devemos ter fé e não ter medo? O próprio texto vai nos mostrar e vai apontar uma grande resposta com 3 lições. Tá bom? A resposta é com 3 lições. Primeiro, nós devemos ter fé e não ter medo, porque nós devemos acreditar, nós devemos crer na promessa de Jesus. Tá? Aquele que disse: eis que estou convosco. Se Jesus disse: passemos para outra margem, certamente eles iriam chegar no seu destino. Certamente eles iriam chegar onde Jesus disse que eles iriam. E veja que Jesus não promete aqui, tá? Jesus em nenhum lugar ele não promete, ele não disse que eles não passariam por aflições. Vocês perceberam isso? Não, vocês vão passar o mar vai estar tranquilo, não se preocupe. Não, Jesus não prometeu isso em nenhum lugar, não. Tá? E, meus amados, não é diferente conosco. Não é diferente conosco. E Deus é fiel para estar conosco. Sabe por que, irmãos, nós temos medo? Vocês sabem por que nessas situações a gente tem medo ao invés de ter fé? É porque, meus amados, no fundo do fundo, nós desconfiamos das promessas de Jesus. No fundo do fundo, nós vacilamos, desconfiando das promessas de Jesus. Infelizmente é verdade, irmãos. Como os discípulos aqui, como eles esqueceram rápido. Eu admiro muito Paulo, às vezes Paulo e Pedro também, né? Eles fazem questão nas cartas que eles escrevem de dizer: irmãos, eu quero relembrar você, já foi dito, mas eu vou lembrar novamente. Pedro faz isso várias vezes, Paulo faz isso várias vezes. Nós somos assim, os discípulos de Jesus muitas vezes são assim, esquecemos muito rápido. E a Bíblia diz lá em Filipenses 1:6, né, que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la. Esquecemos que ele disse isso.
Segundo lugar, irmãos, nós devemos ter fé e não medo, porque nós necessitamos sair da teoria para a prática. E, de fato, praticar aquilo que eu digo muito lá na nossa igreja, né? Nós devemos aprender a praticar a presença de Deus nas nossas vidas. É uma disciplina muito esquecida. A prática da presença do Senhor na nossa vida. Jesus estava no barco. Isso aqui é fato. Todo mundo está vendo aí, ó, no versículo 38. Jesus estava na popa. Jesus estava lá deitado. Inclusive o texto diz que ele estava dormindo. Jesus estava ali. Meus queridos, aplicando isso para a nossa vida. Nós precisamos, irmãos, sair daqui hoje à noite, de verdade, ter a consciência, meus irmãos, em cada coração aqui, que a aflição, meus amados irmãos, seja ela grande, seja ela pequena, Jesus está na nossa vida. Jesus está no barco da nossa vida. Jesus está no barco daquele que já o recebeu como o seu Senhor e Salvador. Para aqueles que não estão aqui, para aqueles que estão aqui hoje à noite que ainda não são crentes em Jesus, eu diria para vocês que infelizmente isso não é verdade para você. Jesus não está ainda no barco da sua vida. Tem pessoas que têm Jesus na boca, carregam muitas vezes ele num crucifixo no peito, ou seja lá o que for, mas não carregam de fato Jesus nas suas vidas. Se você está aqui e este é o seu caso, quero dizer que você precisa de Jesus no barco da sua vida hoje à noite. Mas para aqueles que já aceitaram o Senhor como seu único e suficiente Salvador, o Senhor está no barco da sua vida. E por mais, meus amados irmãos, que aquele barquinho aqui tentasse afundar, ele não ia conseguir por causa da palavra de Jesus que ele já tinha dito, ele já tinha dado a sua palavra, ele já tinha dito lá que eles iriam chegar do outro lado e que ele estava com eles todos os dias. Muitas vezes, meus amados irmãos, isso acontece também conosco. A prática da presença de Deus diariamente é algo muito difícil de se praticar. A gente esquece com facilidade que o Senhor está conosco ali, mesmo naquela situação difícil. Eu vinha em 2015 de Caicó, dirigindo um Corsa hatch. Acho que minha irmã não está aqui não, né? Tá não. Me emprestou um carro dela. Eu não queria de jeito nenhum ir nesse carro para Caicó. Tinha um Escort Hobby, motor CHT sem ar-condicionado. Raquel grávida de Eliezer, que está com 10 anos, agora foi para Salinha. Samuel estava com 2 anos. Benjamin ainda não tinha nem no pensamento. E aí deu uma água, estava chovendo, o carro rodou. Nós descemos numa ribanceira de uns 30, 40 metros, o carro virando assim. Ficou só o buraco que eu e ela e ele escapamos. Naquela hora, irmãos, eu confesso, veio uma paz assim no meu coração que para mim foi o terceiro milagre. Eu lembro, tenho imagem na minha mente passando assim por dentro das árvores, uma árvore aqui, outra aqui, e o carro. E a zoadeira. Quando acordei, estava de cabeça para baixo. Eu vinha decorando Efésios 2, a palavra de Deus, Raquel dormindo, Samuel cochilando, e todo mundo acordou de cabeça para baixo. Ninguém morreu. O motoqueiro que vinha eu entrei na contramão, né? Ele sem capacete passou uns 40 centímetros do carro. Outro milagre, não morreu. Não vinha uma Scania. Desci cabeça dentro, o carro flipou 3 vezes, bateu uma vez com a traseira, outra vez com o bico, outra vez saiu. Parei no cano da adutora, com dessa grossura assim, ficou assim. Se tivesse estourado, a gente tinha morrido afogado, porque a pressão é muito grande da água. E naquela hora, a gente já tinha pago alguns módulos de aconselhamento bíblico, né? Mas confesso aos irmãos, como é bom confiar no Senhor. Naquela hora, a paz que veio no nosso coração é algo que não tem outra explicação, senão a explicação de que a presença de Deus estava conosco naquele momento e a gente estava lembrando disso.
Mas você já pensou se a gente não lembrasse, naquela hora o desespero batia? Coloquei o bebê aqui, entreguei para o motoqueiro, que ele desceu correndo. Tem criança aí? Tem. Aí Raquel grávida, o barro de louça, a gente era subindo e escorregando. Ela passou 15 dias sem andar e a gente pensando que era algo mais grave, mas foi uma fadiga muscular de tanto esforço para subir a ribanceira, que era muito alta, né? E eu lembro, como se fosse hoje, eu tenho fotos ainda daquele dia, e toda vez que eu passo lá, eu paro para agradecer a Deus naquela curva, uma curva muito longa, não era fechada, mas enfim, amados irmãos, como é maravilhoso confiar no Senhor, como é bom saber que Deus está presente nos acidentes, nas situações difíceis, nos momentos terríveis, às vezes, que a gente passa e só a gente sabe, na hora que não conseguimos dormir com as agonias no travesseiro. Se você observou o texto, você viu que enquanto a tempestade estava lá, Jesus estava fazendo o quê? Dormindo. Por que Jesus estava dormindo? Ele era 100% homem, porque ele tinha confiança no Pai. Será que nós temos também a mesma confiança que Jesus tinha no Pai? Enquanto o mar se revoltava, enquanto o desespero batia na alma dos discípulos, Jesus dormia em paz, porque ele tinha consciência do Pai, ele tinha consciência, meus amados, e nós precisamos ter consciência de quem nós somos. Somos filhos de Deus. A Bíblia diz em Romanos 8:1, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Lá onde a gente mora, na nossa igreja, a gente chegou, já tem uma piscina. Eu fiz a igreja gradear essa piscina com medo das crianças. Se vocês não gradearem a igreja, vocês vão ver aqui que segunda-feira vai amanhecer cercado com a cerca de vara. Aí no instante fizeram a cerca. Mas eu ia botar mesmo a cerca de vara, porque a gente tem que ser prudente, né? A gente confia no Pai, mas também de noite a gente fecha a porta, não fecha? Ou você dorme de porta aberta porque confia em Deus? Tem que ter prudência, tá bom? Pode confundir as coisas. Aí se entrar com a porta fechada, tudo bem, foi Deus que permitiu. Mas se você falar, eu confio em Deus, cuidado, tá bom? Para não misturar as coisas. Mas o meu filho, o Eliezer, era aquela bolinha de gordura quando ele tinha 2, 3 anos. Com quase 2 anos. Irmãos, ele chegava perto da piscina e eu dizia, pule. Aí ele... Aí pulava. Aí descia lá. Confiando em quem? No Pai. Confiando no Pai. Criança, né? Ali, eu lembrei isso aqui como ilustração. Nós devemos, meus amados irmãos, confiar no Pai. Confiar em Deus. Se Ele diz venha, venha. Se Ele diz vá, vá. Se Ele mandar, obedeça. Ele sabe o que faz. Meus amados irmãos, falsos mestres, falsos curadores de plantão vão estar enganando as pessoas, dizendo que elas não têm que passar muitas vezes por aquilo, mas isso não é verdade. As aflições, irmãos, elas sobrevirão sobre as nossas vidas. Nós temos que estar preparados para praticar a presença de Deus. E em terceiro lugar, ainda dentro dessa resposta desse ponto, porque não tendes fé, né? Porque, isso foi a pergunta, por que sois assim tímidos? Por que é que não tendes fé? 3 lições. Nós devemos ter fé e não medo, porque devemos acreditar na promessa de Jesus. Nós devemos ter fé e não medo, porque necessitamos sair da teoria e ir para a prática da presença de Deus. E nós devemos ter fé e não medo por causa do poder de Deus. Por causa do poder de Deus. Nós cremos ou não que Deus que é poderoso? A gente diz tanto isso, Deus é poderoso. O sangue de Jesus tem poder. A gente usa esses chavões, mas parece que na hora do pega para capar, a gente esquece também até dos chavões que nós utilizamos. Nós devemos ter fé e não medo por causa do poder de Deus. E aqui, meus amados irmãos, já no contexto geral do livro de Marcos, é muito interessante, porque apesar de Marcos ser um evangelho curtinho, pequenininho, mas por causa do propósito dele, que é mostrar Jesus como servo, para tanto ele utiliza muito as ações de Jesus. É uma transição de uma ação para outra, de uma ação para outra, de uma ação para outra. Então tem muitas ações, e nessas muitas ações nós podemos ver o poder de Jesus.
nesse evangelho. Quando você for ler Marcos, observe isso aí, anote e leia observando. Por exemplo, você vai notar em Marcos o poder de Jesus sobre as leis da natureza. Aqui é um caso. Jesus olha para o mar, irmãos, eu fico tentando imaginar essa cena. Que experiência foi essa, gente? O mar super agitado, as ondas bravias, e alguém olhar para as ondas e dizer, se cale. Fique mudo. E o mar ficar igual a Bonfim de 4 horas da madrugada. Meus irmãos, Jesus mostra o poder dele sobre as leis da natureza. Jesus mostra o poder dele sobre os demônios, só com a palavra. O demônio lá, atanazando a vida de Jesus. Cale-se e saia desse homem. Saia. Só com uma palavra, Jesus mostra o poder dele sobre os demônios. Jesus mostra o poder dele sobre a vida. Ele ressuscita mortos nesse evangelho. Jesus mostra o poder dele sobre a morte. E muitas outras coisas que Jesus mostra o seu poder, muitas curas, muitos milagres nesse evangelho de Marcos. É por isso, meus amados, que nós devemos ter fé e não medo. Por causa dessas 3 coisas. Essa foi a segunda pergunta hoje à noite. Mas a terceira pergunta é a pergunta que se encontra no final do versículo, no versículo 41. Leia comigo. Diz assim: e eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é esse? Este que até o vento e o mar lhe obedecem. Fico imaginando aqui a cara deles, a assombração deles fazendo essa pergunta. Aí a Bíblia diz que eles aqui estavam dizendo uns aos outros, ou seja, perguntando uns aos outros: quem é? Quem é esse? Que até o vento e o mar lhe obedecem. Essa pergunta aqui, amados, foi feita pelos discípulos. Espera aí. Como é que é a história? Irmãos, você já parou para pensar nesse simples fato? Não são incrédulos que estão aqui, descrentes. Discípulos de Jesus, perguntando quem é esse. Você já parou para atentar nesse detalhe? Você acredita nisso? Às vezes, se nós formos honestos, nós não somos em nada diferente deles. Aliás, eu diria que nós hoje, a geração presente, tem muito mais subsídio do que eles tinham. Eles não tinham ainda a verdade completa revelada. Nós temos. Nós conhecemos o Deus do Velho Testamento. Nós conhecemos o Senhor do universo da vida, o Deus Criador. Já temos aqui o cânon completo das Escrituras. Sabemos que o Messias prometido, tão esperado, é de fato Jesus, porque existe um cálculo matemático muito difícil. Eu gosto muito de utilizar esse cálculo quando eu vou começar um estudo bíblico com um novo convertido ou vou fazer um discipulado, certo? Então vamos supor que você faça o seguinte: você pega Rio Grande do Norte, Paraíba e Sergipe. É assim? Qual é o próximo estado? É isso mesmo? Pernambuco, né? Paraíba e Pernambuco, pronto. Mas vou voltar para ser mais fiel à tradução da ilustração que eu li, que eu peguei do inglês, né? Vamos supor que você pega Rio Grande do Norte, Paraíba e o estado de Sergipe. E você coloca 60 centímetros de moeda de R$1. Aí na ilustração, para vocês entenderem, a moeda de $1 é uma moeda que tem um presidente chamado, eu acho que é André Johnson, tá? É uma moeda que tem um cara que tem bigode, tá? Então você pega esses 3 estados, coloca 60 centímetros de moeda espalhado no chão, 60 centímetros, daqui até lá. Aí uma dessas moedas, todas elas, todo mundo tem bigode, né? Você pega uma moeda e pinta de vermelho, tá? Aí você solta essa moeda no meio, aí mistura com a outra, solta a moeda.
Aí você bota alguém para pular de paraquedas, de olhos vendados, roda a pessoa bem muito, bota ele para pular, ele pula. A possibilidade desse camarada aí se abaixar, pegar uma moeda de $1 com o Andrew Johnson com um bigode pintado de vermelho é 1 na 17ª potência. Tem algum professor de matemática aqui? Não? Pronto, é esse cálculo. Queridos, a descrição que a Bíblia dá da pessoa de Jesus e a forma como só Jesus de Nazaré se encaixa em tudo que é dito nas profecias sobre ele, seria mais ou menos esse cálculo matemático. Do jeito que a Bíblia diz, vai nascer numa cidade chamada Belém, nasceu. Vai ser descendente de Davi, foi. Vai ser da casa de Davi, descendente da família de Davi, foi. Vai nascer de uma virgem, nasceu. Vai ser odiado, foi. Vai ser maltratado, homem de dores, foi. Vai vir alguém antes dele que vai preparar o caminho, João Batista, aconteceu, Isaías. Tudo o que as profecias dizem a respeito de Jesus aconteceu exatamente como ela dizia. Não tem como não ser Ele, o Jesus que hoje à noite nós estamos aqui para adorar. É Ele. E você conhece Jesus, sabe, está vendo toda a história agora, tudo se encaixa, sabe quem é Ele, sabe os milagres que Ele fez, está tudo escrito, as promessas que Ele fez, sabe as promessas que Ele fez que ainda vão acontecer, e é verdade que vai acontecer, porque se tudo que foi dito sobre Ele aconteceu, Ele iria ser cravado numa cruz quando não existia ainda essa forma de morrer. Crucificação passou a existir com o Império Romano. Diz que ele seria traído por um amigo. Diz até o total valor, 20 moedas de prata, que o amigo iria comprar um campo com esse dinheiro, comprou. Tudo em relação a Jesus, nós temos todas as informações, está tudo aqui, amados irmãos. Nós temos muito mais motivos para não fazer essa pergunta do que eles, e ainda hoje nós fazemos quando as aflições chegam, simplesmente por causa da nossa incredulidade. E meus amados irmãos, essa pergunta que eles fazem, quem é este? Que até o vento e o mar lhe obedece. Quem é este? Este é aquele, meu querido amigo e irmão, que criou o céu e a terra. Quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Esse é aquele que transforma as nossas vidas. Esse é aquele que morreu na cruz. Esse é aquele que fez o mar se calar. Este é aquele que fez um cego de nascença andar. Não era um cego que se tornou cego, nasceu bom, se tornou cego, depois, ou não, cego de nascença. Este é aquele que fez aleijados e coxos de nascença andar. Esse é aquele que perdoa pecados. Esse é o nosso Salvador. O seu nome é Jesus. Esse é a razão do nosso encontro aqui hoje à noite. É por causa dele que nós estamos aqui neste encontro. Dele, meus amados irmãos, a Bíblia diz, por meio dele, para ele, dele são todas as coisas. Ele é digno do nosso melhor, irmãos. Ele é digno do nosso louvor. Esse é aquele que traz vida. Esse é aquele que traz esperança. Quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Esse é aquele que coloca o nosso nome no livro da vida. Esse é aquele que está à destra de Deus, que cura quem Ele quer. Este nos deu vida eterna. Este é o único que pode trazer alegria, esperança. Este é aquele que está presente em cada momento conosco. Este é o Cristo glorificado. Este é o Alfa e o Ômega. Esse é aquele que faz parar as tempestades. É aquele que faz parar as tribulações. Este é aquele que é incomparável,
que se faz presente no barco da nossa vida. É o Senhor de todas as coisas, é o Senhor da história e é o Senhor da nossa vida. Esse é Jesus, esse é aquele que deseja ter o controle da sua vida. Muitas vezes, irmãos, as coisas não erradas simplesmente porque ele está vendo que nós queremos controlar a vida. Recentemente eu comecei a fazer uma oração. Porque um dia meu filho de 12 anos, na época 11, me pediu: pai, deixa eu dirigir. O que você faria, motorista, se seu filho de 6 anos chegasse para você, se você fosse para uma viagem lá para Pernambuco? Seu filho de 6 anos: pai, deixa eu dirigir esse caminhão. Você deixava? Eu também não. E eu tenho orado assim: Senhor, por favor, dirija a minha vida, não deixa eu dirigir, não. Porque eu tenho certeza que se eu deixasse bem a mim dirigir daqui para São José, o estrago era feio. E é isso que acontece, irmãos, quando nós queremos reger as nossas vidas. É isso que acontece quando a gente quer controlar a nossa vida. Viver do nosso jeito, da nossa forma. Estava ouvindo recentemente uma pregação do pastor Genuano. Eu tenho usado até essa pregação na nossa rádio web, a CBR Esperança, né? E ele disse que tem 2 tipos de ateu. Tem o ateu incrédulo e tem o ateu crente. E ele usa isso, claro, como uma forma crítica de pensar e de aplicar para a vida. Tem aqueles que são ateus que dizem, como o salmista diz, né? Que o tolo diz no seu coração: não há Deus, Deus não existe. O tolo não já está tolo, né? Mas aquele que diz que é crente e vive como se Deus não existisse, é o ateu cristão. Ele não consulta Deus nas suas decisões, ele não está nem aí para o que Deus pensa sobre os assuntos diversos da vida. Ele quer controlar a sua vida, ele vive do jeito que quer, vai para a igreja quando dá. Não tem um compromisso de estar na casa de Deus constantemente presente. Não lembra que quando alguém se torna membro de uma igreja local, é como se fosse um pacto. Ninguém é obrigado a ser membro de uma igreja, né? Membro de uma igreja, mas quando alguém se torna membro, está lá no rol de membro de uma igreja, ele está dizendo: eu quero compromisso com vocês aqui, eu quero sustentar essa igreja com a minha presença nos cultos, eu quero sustentar essa igreja com as minhas orações e eu quero sustentar essa igreja com as minhas finanças. Mas tem gente que vive assim, como se Deus existisse. Amanhece o dia, anoitece, não faz oração para comer. Vive feito um bicho, como se não conhecesse esse Jesus que deseja a nossa adoração. E da mesma forma, quando chegam as tribulações, ele quer resolver do jeito dele. Muitos casamentos destruídos porque a mulher quer controlar a casa. Ou então o contrário, ou então o homem quer que seja do seu jeito, se não for. Ou os filhos, e aí vai. Não pode ser assim, meus irmãos. Nós precisamos entregar o controle da nossa vida àquele que deseja estar no controle da nossa vida. A partir de hoje, meus amados irmãos, quando as tribulações chegarem, lembre-se que o Senhor Jesus é aquele que controla os ventos e os mares. É aquele que muitas vezes, mesmo sabendo que nós estamos passando por isso, às vezes ele permite para que nossa fé cresça, para que nós nos fortaleçamos mais e mais no Senhor. Jesus estava ali. Os discípulos estavam com Jesus, mas não conheciam Jesus. Quem é este? É Ele. Meus queridos, é nas tempestades, é nas lutas, é nas aflições que nós aprendemos a confiar no Senhor. É nas lutas, é nas tribulações, são nos tufões da vida que nós aprendemos a entregar ao Senhor o controle das nossas vidas. E hoje à noite, é esse o encorajamento que eu gostaria de trazer a cada um que teve a oportunidade de chegar aqui para ouvir a palavra do Senhor. Vamos orar.
Te agradecemos, ó Deus, pela palavra fiel do Senhor, que nos mostra que podemos sim confiar em meio ao caos, em meio a dores, em meio às tribulações, aflições diversas que sobrevêm, ó Deus, podemos sim confiar naquele que controla todo o universo. Senhor, o Senhor conhece aqui as tribulações desses irmãos. Só o Senhor que sabe profundamente o que cada um deles passa. O Senhor conhece as lutas em casa, no trabalho, na intimidade. O Senhor conhece as lutas internas e externas. O Senhor sabe absolutamente o que cada um precisa, necessita. Hoje à noite, Senhor, ajude-nos a termos fé e não medo. Por favor, Pai, neste mundo mau em que nós estamos vivendo, nós precisamos, ó Deus, aprender a entregar-se completamente àquele que tem o controle. Nos ajude a sermos fiéis na prática da presença de Deus, lembrando sempre, em cada luta que passarmos, que o Senhor, de fato, de verdade, está conosco todos os dias. Abençoa os casais nas suas lutas. Abençoa as famílias, ó Deus, nas suas lutas. Só o Senhor sabe as lutas de cada um. Abençoa aqueles, ó Deus, que estão enfrentando lutas no seu trabalho, nos seus relacionamentos, talvez até na igreja. O Senhor conhece. Nós pedimos, Pai, em nome de Jesus, que nos ajudes a confiar naquele que tem o controle absoluto, o soberano dos reis da terra, o soberano Criador do universo, o nosso Senhor bendito, Salvador Jesus. É no nome dele, ó Pai, que nós oramos e agradecemos. Amém.